Boa noite, amados irmãos. Aliás, boa tarde, quase noite. Boa tarde, quase noite, né? Que a paz do Eterno possa inundar os nossos corações. Como é bom louvar o Senhor. Eu gosto muito dessa canção, porque tudo que a gente pode ir diante de Deus como adoração é através da sinceridade, em espírito e em verdade. Verdade é aquilo que o Senhor espera de nossa adoração. É claro que sempre vai ser imperfeita, mas precisa ser verdadeira. E deixe-me dizer algo muito verdadeiro: a presença do Senhor está nesse lugar. Há uma presença poderosa nesse lugar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está entre nós. Aliás, a sua palavra nos promete que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria entre nós. Então, louvado seja Deus, porque é mais fácil não estar aqui do que a presença dEle não estar conosco. Amém? Agora, além da presença do Senhor, que é muito especial e poderosa, também há uma presença muito querida entre nós, daqueles que nos visitam pela primeira vez. Então, se tem alguém aqui visitando a gente pela primeira vez, queríamos dizer da alegria de tê-los conosco. E às vezes o pessoal fica meio constrangido: puxa vida, eu estou aqui pela primeira vez. Todo mundo já passou por essa vergonha, você será só mais um. E no domingo que vem, se você voltar, você não passa mais por essa vergonha, que é sempre só a primeira vez. Então não desiste de nós por isso, mas eu queria pedir que, se você está vindo pela primeira vez, nossa equipe tem um cartão de boas-vindas e queremos chegar até você. Basta que você levante sua mão nesse momento agora, se está vindo pela primeira vez. Maravilha, sejam muito bem-vindos. Persevera com essa mão levantada até receber esse cartãozinho. Isso aqui é um teste de perseverança, você receberá a vitória, amém? Queremos depois convidar vocês para passarem no espaço lá da integração, um balcão que fica à sua esquerda na saída. Lá queremos tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa igreja, queremos dizer do nosso carinho de tê-los conosco. E temos uma lembrança, um presentinho especial para você. Então não deixe de passar no balcão da integração no final do nosso encontro, saber um pouco mais sobre os nossos projetos e de quem somos. Se você é família Rio e perto de você tem alguém que está vindo pela primeira vez, saia do seu lugar e dá um abraço caloroso nessa pessoa. Em nome de nossa igreja, demonstre a nossa alegria de tê-los conosco. Essa é uma bagunça santa. Maravilha! Sejam muito bem-vindos. Maravilha! Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Você já fez uma viagem cuja parte mais interessante foi o trajeto? Eu tive o privilégio de fazer uma viagem um tempo atrás, e essa viagem foi muito especial porque a melhor parte da viagem foi o caminho até lá. Quando o local, o destino, não é mais importante que o caminho. Aliás, eu acho que na vida nós temos essas experiências. Eu tive, por exemplo, o privilégio de sobrevoar algumas cordilheiras cobertas de neve. E depois que eu voltei da viagem, o pessoal me perguntou assim: olha, o que foi mais legal na viagem? Eu falei: o trajeto até chegar lá. Deus está interessado não apenas em te levar a um destino, não apenas em te fazer chegar na linha de chegada, mas em te ensinar no caminho. Deus quer transformar você no processo. Aliás, deixe-me dizer uma coisa: Deus é um ser processual em nós. Ele vai trabalhando no processo, Ele vai ensinando no processo. Quando Ele chama Moisés para uma caminhada e para tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida, eu posso crer que Moisés não tinha nenhuma ideia do que estava por vir no processo, no caminho. Deus quer nos ensinar no caminho. Aliás, eu não sei se você sabe, nem Moisés, nem aqueles que ele tirou de lá chegaram à terra prometida, porque o interesse de Deus era no caminho para aqueles. De modo que o que eu quero falar para vocês hoje é sobre lições que a gente aprende no caminho. Aliás, os milagres são os privilégios da paisagem que Deus nos dá no caminho.
O milagre não é o fim em si mesmo, não é a linha de chegada, não é aquilo que nós queremos alcançar. É apenas um sinal no meio do caminho até chegarmos onde Deus quer nos levar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e aliás, eu agora preciso dizer, liguem as suas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. Hoje eu quero falar sobre algumas lições preciosas que nós aprendemos enquanto caminhamos com Jesus. Caminhar com Jesus é precioso e nós estamos indo em direção à cidade santa. Estamos indo em direção à Nova Jerusalém, mas o que nós aprendemos no caminho, as paisagens preciosas que Ele nos permite viver no caminho, são extremamente preciosas. E eu queria falar para vocês sobre algumas lições que aprendemos com Jesus no caminho. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6, verso 30. O texto diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os discípulos aproximaram-se deles e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vós algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Pai, que a Tua palavra salte ao nosso coração e ache endereço em nossa alma. Eu te peço nesse momento que não hajam distrações, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam muito atentos àquilo que Tu queres nos comunicar. Pai, que nós possamos de fato mergulhar e entender os Teus propósitos para nós. É isso que nós pedimos, apesar das minhas limitações e falhas. Usa-me, Senhor, apenas como um instrumento, um canal de Tuas bênçãos. Amém. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados irmãos, há algumas décadas atrás surgiu uma teologia triunfalista que prosperou entre os evangélicos, especialmente aqui no Brasil. Aliás, no Brasil, o que se planta, dá. Ainda que coisa ruim. E essa teologia fazia algumas afirmações que foram impregnando em nossa vida. Você é cabeça e não cauda. Você foi chamado por Deus para comer o melhor dessa terra. Você não pode passar por dificuldades. Sabe, o Senhor quer te tirar dessa situação. Tudo que você precisa é fé. Então, os atos sincréticos das igrejas foram se expandindo. Vem aqui, traga sua oferta na fogueira santa, e se as coisas não mudarem, você faz prova de Deus. E as barganhas começaram a surgir aí. Porque nós, muitas vezes, estamos tentando
olhar para a nossa espiritualidade como uma suspensão da realidade humana, quando na verdade Jesus nos chamou justamente para o contrário. Disse: se você quer me seguir, comece negando-se. Tome a sua cruz. Sabe, esse texto é interessante porque essa passagem também é narrada nos outros 3 evangelhos. O evangelho de Marcos fala sobre essa passagem no capítulo 14. Lucas, capítulo 9, nos conta essa mesma história com alguns detalhes. E nós também temos em João, capítulo 6, essa mesma passagem. Portanto, nós temos diversos detalhes preciosos sobre isso. E um dos detalhes que me chama a atenção é de que os discípulos estavam voltando de uma missão que Jesus lhes havia enviado. E voltaram cansados. É interessante que o primeiro verso que nós lemos mostra Jesus olhando para os discípulos e falando assim: vocês precisam descansar. Vocês estão muito cansados, vocês estão exaustos. Deixa-me dizer uma coisa: quem disse para você que seguir Jesus vai ser fácil? Quem disse que a gente não vai se cansar? Quem disse que a gente não vai ficar exausto? Os discípulos estavam muito cansados. Aliás, não era só cansaço que eles tinham, eles também tinham fome. Sabe, seguindo Jesus, nós também vamos ter algumas necessidades. Nós vamos passar por algumas aflições, alguns caminhos muito estreitos para nós. Os discípulos estavam, portanto, cansados daquela longa viagem missionária, estavam com fome, e os outros evangelhos nos dão uma informação preciosa, de que quando eles estavam nessa viagem, João Batista, a quem os discípulos tinham um grande apreço, e que Jesus tinha um grande carinho, havia sido morto. Foi servida a sua cabeça numa bandeja de prata, porque vida de profeta é sempre muito curta. João Batista tinha tido coragem de colocar o dedo na cara de algumas autoridades. E louvado seja Deus, que entre nós até hoje se levantam alguns profetas. O fato de que eles estavam cansados, eles estavam com fome e eles estavam frustrados. O deserto não é apenas um lugar onde a gente vai, o deserto é um estado, por vezes, da nossa alma. Você já passou por algum deserto? Já viveu algum deserto na sua vida? Eu já vivi na minha vida vários desertos. Quando a nossa alma se entristece profundamente, quando nos faltam alguns recursos importantes, quase essenciais, quando nós enfrentamos um profundo, intenso cansaço, Jesus olha para eles e fala assim: vocês estão precisando de umas férias, vocês estão precisando descansar, vamos pegar esse barco aqui, vamos atravessar esse lago, vamos sair dessa praia aqui de Tiberíades, e era um lago enorme, 20 quilômetros de lago. Quando chegam do outro lado, quem está esperando? A multidão. Imagina você se programou todo para tirar umas férias, está exausto, está faminto, está frustrado, tudo que você não quer ver é gente. Você entra num barco, vai dando uma sensação de alívio. Quando você chega na outra margem, tcharam, o povo mais uma vez. Às vezes a gente vive alguns desertos, e o que me chama a atenção é de que por vezes Jesus usa os desertos para trabalhar em nós, porque Ele tem interesse em forjar o caráter dele em nossa vida. Ele tem o interesse de nos levar à estatura de varões perfeitos. Eu não quero que você fuja do deserto. Eu quero que você entenda que você não está sozinho no deserto. O que consola o meu coração é saber que o mesmo Jesus que nos leva para o deserto, que levou os discípulos para o deserto, está conosco. Quando eu leio o Salmo 23, eu vejo que tudo começa de forma tranquila. Águas tranquilas, alma refrigerada, pastos verdejantes, guia minha alma, descanso. Mas de repente o verso 3 entra e muda tudo. Os cenários mudam, e aquilo que era tranquilidade agora
é vale da sombra da morte. Mas o que consola o meu e o seu coração é saber que mesmo quando os cenários mudam, Ele ainda é o nosso pastor e continua presente. Eu não sei se você está passando por algum deserto, mas eu quero animar você dizendo que Ele está com você. Deixa Deus ministrar o seu coração. Os discípulos chegam ali, estavam frustrados, cansados, famintos. Quem sabe você está vivendo uma fase de cansaço. Hoje Deus trouxe você aqui para você experimentar uma renovação. Talvez está te faltando alguma coisa, mas eu quero falar para você hoje do Deus que é a nossa provisão. Eu quero dizer para você que por mais que a gente enfrente algumas frustrações, decepções, Ele é a nossa alegria. O texto continua. E quando Jesus chega a outra margem, os discípulos já estavam lá, imagino que eles saíram correndo, a multidão vai em busca de Jesus, e quando Jesus chega naquele lugar que era para ser um lugar de descanso, percebe que ali haviam muitas pessoas. Olha, se eu estivesse no lugar de Jesus, e talvez você, eu ia olhar para a multidão, louco para ter umas férias, louco para não ver ninguém, olhar para o pessoal e falar assim: vocês estão tudo amarrados, vão embora, eu os expulso nesse momento. Mas o coração de Jesus estava cheio de compaixão. Compaixão não é um sentimento. Compaixão sempre nos leva a uma movimentação. E é interessante porque Jesus olha para aquelas pessoas e diz que elas eram ovelhas sem pastor. Um dos animais mais frágeis, mais vulneráveis que se tem registro são as ovelhas. Ovelhas não sabem se defender. Se não há um pastor para defendê-las, elas são presas fáceis. Ovelhas se perdem com facilidade. Eu acho tão interessante, por exemplo, quando eu vejo alguns documentários das tartarugas que nascem numa praia, e aí elas se lançam ao mar, nadam milhões de quilômetros, vão para um lado, para o outro, visitam 7 mares, pegam carona nas correntezas e depois elas voltam para o mesmo lugar. O que dirá então dos elefantes, que são capazes de decorar lugares e pessoas infinitamente melhor do que nós? Ovelha não. Ovelha se perde facilmente. As ovelhas são capazes, inclusive, de se precipitarem em abismos e morrerem. Ovelhas são frágeis. Jesus olha para aquelas pessoas, o coração dele está cheio de compaixão, e ele diz: são como ovelhas sem pastor. E os evangelhos nos dão conta de mostrar que a compaixão de Jesus leva ele a 4 ações. A primeira delas é de que Jesus acolhe a multidão. Jesus muda a sua agenda. Jesus olha para aquelas pessoas e muda a agenda dele. Eu não sei como você está aqui, mas eu quero dizer para você que Ele tem compaixão de nós e nos acolhe. Uma outra atitude que Jesus tem é começar a curar os enfermos. Os demais evangelhos começam a nos mostrar que Jesus passa a curar os enfermos. Não somente isso, mas alimentar os famintos. O meu Jesus olha para aquela multidão e chama elas de ovelhas. Quando nós pensamos em igreja, seja muito sincero, você pensa assim: ovelhas, pastor, cajado, pastor, ovelhas, certo? Jesus não pensa assim. Quando Jesus olha para esse lugar, Jesus não fica apenas nos olhando como ovelhas.
Jesus nos enxerga aqui como um ajuntamento dos pastores da cidade. E Jesus olha para os ajuntamentos lá fora. Jesus olha para a multidão lá fora e diz: são ovelhas sem pastor. Nós somos os pastores da cidade. A igreja é o ajuntamento dos pastores da cidade. O que esse grupo foi fazer hoje na FUNASE masculina e feminina foi pastorear. Nós somos os pastores da cidade. Acho interessante que Jesus olha do alto de uma montanha para Jerusalém e começa a dizer: Jerusalém, Jerusalém, como uma galinha eu quis juntar vocês embaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. E os olhos do homem santo começam a derramar lágrimas. Eu não acredito que Jesus amava mais Jerusalém do que ama o Recife. E eu acredito que da mesma forma que Jesus lamentava as ovelhas perdidas da casa de Israel, também lamenta as ovelhas perdidas do Recife. E a nossa missão é pastoreá-los. Quantos pastores eu tenho aqui nessa noite? Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Nós temos uma cidade de ovelhas perdidas e somos o ajuntamento de pastores que podem ir lá e cuidar, porque eu não vou chegar na sua faculdade, eu não vou chegar na sua casa, eu não vou chegar no seu trabalho, mas tem ovelhas perdidas que Jesus quer alcançar através de você. Onde estão os pastores? Amém. Amém. Essa igreja bem que podia ser mais pentecostal. E sabe, uma das atitudes que me chama a atenção em Jesus, movido por sua compaixão, é ensinar. Ensinar. Esse texto que nós vimos há pouco fala sobre um grande milagre, muito usado para falar sobre fé. Mas preste bem atenção, há um detalhe muito importante. Antes de tudo tem o ensino. A maior, mais preciosa atitude de compaixão que nós podemos ter por alguém é pregar o Evangelho para essa pessoa. É ensinar a palavra de Deus para essa pessoa. Quanto tempo você está gastando ensinando o Evangelho para essas pessoas? Eu quero que você seja muito sincero agora. Eu vou dizer aqui duas palavras. E eu quero que vocês me digam qual é a palavra que vocês associam mais rapidamente com a palavra fé. Ok? Confiança e conhecimento. Qual a palavra que vocês associam mais rapidamente à fé? Confiança. Você consegue confiar em quem você não conhece? Fé não nasce na confiança. Fé se traduz em confiança. Fé nasce em conhecimento. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente crê nele, mais a gente experimenta dele, mais podemos crer que os milagres são possíveis nele. Amém. Você precisa conhecer o Senhor. Meu povo padece por falta de conhecimento. Prosseguir em conhecer ao Senhor é a nossa missão. Porque por vezes nós vemos tão poucas pessoas interessadas em momentos de ensino bíblico e tantas pessoas correndo atrás do milagre. Tudo começa quando você conhece o Deus a quem você clama. Você precisa conhecer mais ao Senhor. Agora, vá ao verso 35 e observe comigo. Verso 35. Os discípulos identificam um problema. Eles começam a dizer assim: já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Mande embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Olhe bem para mim. Aqui nós vemos que o tempo foi passando. Me ouvir
pregar 1 hora é uma atitude de sacrifício diante de Deus. Mas ouvir Jesus pregar era muito bom. O ministério de Jesus, altamente dinâmico. Ele estava no segundo ponto da sua mensagem, aparecia um cego, ele disse, gente, segura aqui o raciocínio, curou, o cara sai gritando, estou vendo, gente, vamos voltar aqui o raciocínio. Então, imagina só ouvir Jesus. O tempo foi passando, a multidão estava em volta do mestre, o tempo foi passando, o sol se pondo, os discípulos começaram a identificar que o povo estava agitado. Eu não sei você, mas eu quando estou com fome começo a sentir uma coisa e não é o Espírito Santo. Dá um negócio assim, não é? Os discípulos identificam um problema, vão para Jesus e falam assim, Jesus, tem um problema, está tarde, aqui é deserto. Não tem um lugar onde comprar comida. Faz um favor, Jesus, libera esse povo. E eu acho interessante que eles chegam, identificam um problema, levam o problema para Jesus, já levam a solução para Jesus, e só diz assim, Jesus, faz. Desse jeito. Eu não sei se você já, alguma vez, imaginou que você podia surpreender Deus com alguma notícia. Imagina só, você está orando e Deus fala com você dizendo, minha filha, que coisa, eu não sabia. Como você tem a pretensão de ensinar Deus a ser Deus, dizendo, oh Deus, faz assim, dá um jeito aqui, desse jeito eu andei pensando. Porque se eu tivesse o seu poder, eu daria um jeito desse aqui, ó. Resolvido, só você fazer, vai lá, Deus capricha, que você é um Deus fiel, poderoso. Já aconteceu isso com você, amém, irmão? Uma das lições que a gente aprende no caminho é não ensinar Deus a ser Deus. Ele sabe trabalhar. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o fim desde o começo. Eu acho lindo quando ele pergunta, quantos pães vocês têm aí? Ele sabe o que está para acontecer. Ele sabe o fim desde o começo. Um dos maiores exemplos que eu tenho identificado na Bíblia de pessoas que tentaram ajudar a obra de Deus do seu próprio modo é o exemplo da esposa de Abraão. Deus chega a Abraão e diz assim, tu serás pai de nações. Sara era estéril. Um dia ela acorda e fala, já sei, vou ajudar Deus a ser Deus, vou ajudá-lo a resolver um problema. Vem cá, Abraão, a minha serva ali, até bonitinha, chama Agar, vai lá, e na hora H, ela me dá um filho. Até hoje 2 nações pelejam, fruto desses 2 ventres. Quando a gente tenta resolver as coisas do nosso modo, nós criamos problemas ainda maiores. É por isso que eu queria desafiar você a sempre que enfrentar uma situação, perguntar qual é a vontade de Deus para aquilo. E se você quer descobrir a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Amém. Não é do seu jeito. Deus sabe o que é melhor para nós. A palavra de Deus diz, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu creio naquele Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Amém. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, olha, despede a multidão. Jesus não estava pensando em despedir a multidão, estava pensando em fazer um grande milagre. Não sei se você está enfrentando um problema como esse. O lugar é deserto. Os discípulos começam a fazer contas e veem que não tem dinheiro suficiente. Aliás, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Nunca há um beco sem saída quando estamos caminhando com Deus. O capital da igreja não é financeiro. Não é de dinheiro que a gente precisa. É de intimidade para saber qual é a vontade dele para nós. É de discernir o seu trabalhar.
os discípulos foram fazer contas. E aí, olha aí, o financeiro, ô Judas, quanto que a gente tem aí? Deixa Deus operar na sua vida. Deixa Deus ministrar no seu coração. Amados irmãos, naquele ajuntamento, naquela tarde, um menino saiu de casa. E quando você sai de casa, para demorar, você leva um lanche. Quando você volta rápido, você não precisa levar um lanche. Um menino sabia que ia demorar. Ele estava interessado em passar tempo sem pressa com Jesus. Estava interessado em se aproximar de Jesus sem ter hora para ir embora. Ele saiu daquela casa, pediu para a mãe fazer uma lancheirinha. Prepara aí, mãe, um McFish para mim. Pegou a lancheira e foi embora. Ele estava no meio da multidão, próximo a Jesus. E é interessante que o alimento não estava com a sua mãe, o que era natural acontecer na presença dela. Muito provavelmente esse menino estava sozinho. Estava lá no meio da multidão. Então Jesus olha para os discípulos e diz assim: dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Sabe, se tem alguém faminto, se tem alguém com problema, esse também é um problema nosso. Às vezes eu vejo algumas posturas tristes de cristãos que vivem num mundo paralelo. A violência comendo no centro, matando os nossos adolescentes das comunidades carentes. E aí você chega indignado para uma pessoa e fala assim: que terrível isso, a gente precisa fazer alguma coisa. O cara olha para você e fala assim: eu não quero saber disso, nem de política, nem de nada, porque eu sou cidadão celestial. Ah, miserável. Dá-lhe voz de comer. É nossa missão se envolver com a fome do outro, com a necessidade do outro, com a problemática do outro. Dá-lhe voz de comer. Sai do seu mundo. Esquece esse repertório de respostas que você tem para o problema dos outros. Se envolva, dá-lhe voz de comer. Quantos pães vocês têm? Os discípulos começaram a olhar para si e não acharam nada. Então André saiu, deu uma volta na multidão e começou a ver que o povo estava agitado. E quando o povo está com fome, vai ficando mais agitado, mais agitado. Daqui a pouco ele vê um menino e uma lancheirinha. Agora eu quero que você seja sincero hoje. A gente cantou uma canção sobre sinceridade. Seja sincero. Você está no meio de uma multidão faminta. A Bíblia diz que ali haviam 5.000 homens, porque não se fazia contagem de mulheres ou de crianças. Mas os estudiosos podem afirmar que tinha por volta de 20.000 pessoas. Todos famintos. Você e a sua lancheira. E de repente um discípulo de Jesus passa. E ele olha bem no seu olho, olha para a sua lancheira, olha para o seu olho, olha para a sua lancheira e fala: ô menino. E essa expressão que nós vemos aí diz que ele tinha mais de 12 anos e menos de 21. Por isso que se chamava de menino. Ô, essa lancheira aí, esse pãozinho, esse peixe aí. Meu irmão, se você estivesse naquela situação, seja muito sincero, o que você diria? E olhar o discípulo e falar assim: eu repreendo você agora, em nome de Jesus. O menino olha para a lancheira e fala: eu tenho muito pouco, mas tudo que eu tenho, eu entrego ao meu Senhor. E uma coisa que eu tenho aprendido, uma das lições do caminho, é de que pequenas atitudes de generosidade podem provocar grandes transformações. Amém. O teu pouco na mão daquele que faz grandes coisas pode se tornar muito.
Talvez uma das coisas que você tem que perguntar para si mesmo hoje é: o que eu preciso entregar ao Senhor? O que eu preciso entregar ao Senhor? E sabe, uma das coisas que eu acho interessante nesse texto é de que depois que esse lanche aparece, a lancheira é levada, os pães, os 5 pães e 2 peixinhos, não se fala mais do menino. Sabe, se eu tivesse naquele lugar, eu ia junto. André na frente com a minha lancheira, eu ia atrás. Ô gente, eu sou o menino aqui do pão, aqui ó, sou eu. Imagina Jesus levantando o pão e dizendo: Jesus, corta bem, porque tem muita gente. Mas eu acho interessante que o menino sai de cena. Ele dá 2 passos para trás e fala assim: está na tua mão. Eu confio no que tu vai fazer. Tudo que eu tenho é teu. Deus está falando com alguém aqui hoje. Há uma presença poderosa de Deus nesse lugar. Sai de cena. A gente gasta muito tempo tentando resolver os nossos problemas do nosso jeito, fazendo as nossas contas. E meu Deus, e se eu fizer isso aqui, talvez isso, e... Sai de cena. Deixa Deus resolver. Põe na mão dele tudo que você tem e sai de cena. Jesus pega aquele pão e aqueles peixes e faz o que sempre fez. Toda a ceia ele fazia a mesma coisa. Tomou o pão, deu graças, abençoou, partiu e mandou os discípulos distribuírem. Agora, algo que me chama a atenção nesse texto, e preste bem atenção, Jesus sabia o que estava para acontecer, mas os discípulos tinham que ver por fé. E antes de Jesus distribuir o pão, e antes do pão se multiplicar e os peixes começarem a aparecer, Jesus disse aos discípulos: façam o povo sentar em grupos de 50 e 100. 5.000 pessoas com fome. E os discípulos começam a, por fé, contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 25, 27, 35, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Senta aqui! Oh, mas por que a gente está sentando? Mas por que sentar? Por quê? Senta aí, porque Jesus mandou e Ele sabe o que faz. Às vezes a gente precisa preparar o cenário do milagre. Nada aconteceu, mas a gente precisa preparar o cenário do milagre. O profeta vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, mas o coração dele começou a preparar o cenário do milagre. E o profeta diz: olha, vão correndo para as suas casas, porque está para vir uma chuva enorme. Mas como assim que chuva? Está vendo aquela nuvenzinha? Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, sob a palavra dele, ainda que seja loucura, faça. Uma coisa que eu acho linda nesse texto é de que Deus trabalha com ordem. 50, 100 grupos. Deus trabalha com ordem. Deus não é Deus de confusão. Eu não sei em que momento o pão foi multiplicado. Eu não faço ideia em que fase o milagre aconteceu. Imagino eu que não foi quando ele partiu o pão. Também imagino que não foi quando distribuiu. Eu imagino que foi quando os discípulos, e aqui é só uma conjectura, quando os discípulos começavam a entregar no grupo. E eles pegavam pão, erguiam a cabeça, quando voltavam tinha mais pão. Agora eu queria que você pensasse num detalhe. Imagina um menino. Aliás, veja com os olhos do menino agora.
O menino deu 5 pães e 2 peixinhos. E agora ele começa a ver o povo tirar peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão. E o menino começa a fazer assim e não começa a entender. Mas eu entreguei, como é que é esse negócio? Prepare-se para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque vai surpreender você. Amém. Quando foi a última vez que você ficou confuso dizendo: mas eu não estou entendendo, não faz parte da minha matemática, minha lógica não cabe, Ele é Deus. Amém. Ele sabe o que faz. O texto nos diz: todos assentados sobre a relva, comendo pão, comendo peixe, e pão e peixe, e pão e peixe. Eu vou confessar um negócio, ainda bem que não vai sair daqui. Tu depois edita essa parte. Mas eu como demais. Alguns têm uma revelação poderosa a meu respeito, dizendo que há um buraco negro, enfim, no meu estômago. Um homem com fome faz muito estrago em casa, não faz não? 5.000 então. 5.000 homens com fome. A Bíblia diz que todos eles ficaram fartos. Não é meio cheio, sabe quando você vai no rodízio e passa aquela carne que você gosta tanto, o sangue está escorrendo, você começa a glorificar o nome do Senhor, louvado seja Deus por todos os bois dessa terra, mas você não tem nem 1 centímetro quadrado disponível no seu estômago para comer, e você fala assim: cara, mas não, eu queria querer. Eu acho que nesse dia foi assim. Comeu, não dava mais. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. 12 cestos cheios de pedaços de pão. Preste bem atenção numa coisa. Eu não gosto desse evangelho cabalístico, o evangelho dos números. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu creio que esses 12 cestos não foi um número aleatório. Quantas tribos no Antigo Testamento? Quantos discípulos no Novo Testamento? Quando a gente lê lá no Apocalipse, quantos tronos lá? Isso é a provisão transbordante de Deus sobre a nossa vida. Deus faz coisas que o homem não explica. E só desfruta dos milagres aquele que prepara o terreno e crê no que Deus pode fazer. Eu queria orar com você e nós vamos cantar uma canção que fala sobre render-se. Tudo que você precisa hoje é render-se. Talvez você está tentando resolver o seu problema do seu jeito. Talvez você está enfrentando uma situação e você começa a dizer: Deus, olha, você pode resolver esse problema assim. Mas não tente ensinar Deus a ser Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. A Bíblia não diz o que fizeram com esses 12 cestos cheios de pães e peixes. A Bíblia não nos dá esse detalhe, nenhum dos evangelhos nos conta. Mas se eu estivesse lá, e como eu queria estar naquele lugar, eu tinha uma sugestão para um desses cestos. Se eu fosse André, o discípulo que pegou os pães e peixes, certamente eu ia pegar uma das cestas e procurar aquele menino e entregar aquele menino e dizer: olha, você semeou pouco, mas sobre o muito Ele te colocou. Você pode imaginar o menino
voltando com um cesto na cabeça. E não, meus irmãos, isso não é teologia da prosperidade, isso é fidelidade e graça de Deus para conosco. O menino com um cesto na cabeça começa a chamar na porta de casa: mãe, abre essa porta, eu não consigo abrir, minhas mãos estão ocupadas. Quando ela abre a porta, ela fala: menino, quanto pão, quanto peixe, o que é isso? Ah, mãe, tudo que eu queria nessa tarde era estar perto de Jesus. E eu levei os meus pães e peixes, mas eu percebi que eu podia ser útil e que pequenas atitudes de generosidade podem provocar grandes transformações. E eu dei tudo que eu tinha para Jesus. E quando a gente entrega tudo para Deus, Deus cuida de nós. E Deus nos dá em dobro. Deus nos dá na sua medida transbordante. E isso aqui que eu estou carregando no cesto não é pão nem peixe, é a fidelidade de Deus na minha vida. Comece hoje a preparar o terreno para o milagre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começa a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Comece a se organizar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Dê passos práticos hoje para aquilo que Deus certamente fará ao seu favor. Eu não sei se você chegou aqui enfrentando alguma tempestade, alguma dificuldade. Não sei se a sua alma está no deserto, se você está cansado, se você anda frustrado, eu não sei. Mas o que consola o meu e o seu coração é saber que Ele é Deus que prepara banquetes no deserto. E se Deus colocou você no deserto, Ele tem um propósito. Quando nós lemos a tentação de Jesus, nós vemos que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto para ser tentado, e Satanás leva Jesus para o ponto mais alto do templo. Eu prefiro estar no deserto, na presença do Senhor, do que no ponto mais alto do templo, na presença do diabo. Leva-me para o deserto, Senhor, mas vem comigo e me prepara um banquete no dia da angústia. Deixa Deus falar ao seu coração hoje. Deixa Deus te abraçar com renovo. Talvez você tenha experimentado esses dias um cansaço, uma frustração. Talvez tenha lhe faltado algumas coisas importantes. Não tente resolver do seu jeito. Deus é Deus. Deus é Deus. Só entrega e sai do caminho. Não tenta ficar dando palpite para Deus. Entrega e sai do caminho. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser surpreendente. Sua matemática e o seu olhar atento para aquele cesto não vai dar conta de explicar o que Deus está fazendo. E quando alguém perguntar para você: mas que cesto é esse? Como foi que você fez isso? Você vai dizer: Ele é fiel. Ele é fiel. Renda-se diante do Senhor. Renda-se diante do Senhor. Eu creio que Jesus perguntou para os discípulos: quantos pães vocês têm? Apenas para os discípulos dizerem: a gente não tem nada. Sabe qual é a receita do milagre? É quando o seu coração prepotente, orgulhoso, diz: eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo. Se tu não estiver conosco, Senhor, nós pereceremos. Se Deus falou com você nessa noite, fica de pé, eu quero orar por você. Oh Deus, enche esse lugar com a tua glória, com a tua graça. Tu que és um Deus poderoso, Tu que és um Deus que transforma cenários, Tu que és um Deus que prepara banquetes no deserto, Tu que és um Deus que surpreende. Enche esse lugar, Senhor. Livra-nos da nossa
incredulidade, livra-nos de resolver os nossos problemas do nosso modo. Que a gente possa te entregar tudo que temos e tudo que somos, e sair de cena e deixar tu fazer a tua vontade em nós. Tudo que nós queremos, Senhor, é a tua vontade. Eu quero orar nesse momento por alguns que estão enfrentando um deserto, gente que está vivendo dias difíceis, almas de luto. Mas assim, Senhor, como tu mudou a sorte da viúva do filho de Naim, que estava em luto, indo para o enterro e voltou em festa, indo celebrar, tu também pode mudar a sorte desses que estão aqui, Senhor. E eu creio que tu és Deus, e que o teu poder pode nos alcançar. Portanto, sopra sobre nós o teu sopro, Deus. Faz o teu milagre, Senhor. Dai-nos, Senhor, o desapego que esse menino teve, e que os nossos pequenos gestos possam alimentar uma multidão. Nos rendemos a Ti. Reconhecemos nessa noite que nós não temos o suficiente, que nós não somos o suficiente, mas cremos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Cremos, Pai, que o milagre nasce no terreno do impossível, e quando se torna impossível e não há mais nada a fazer, tu se levanta do teu trono em nosso favor. Mesmo no dia do deserto, tua presença nos consola, enche o nosso coração com esperança e nos faz, Senhor, a semelhança do Salmo 126, ter a nossa sorte restaurada. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Queremos carregar os cestos da tua glória, Senhor, e celebrar a alegria de pertencer a um Deus fiel. Anima-nos, Senhor, na nossa caminhada. Livra-nos da nossa incredulidade. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Dá-nos a sensibilidade de alimentar aquele faminto, e de entender que as coisas que incomodam o teu coração devem também incomodar o nosso coração. Tu sabes o fim desde o começo, e nós cremos na tua soberana vontade. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos, Pai. Fala com esses, Senhor, que estão vivendo o deserto. Fala com esses, Pai, que estão ouvindo a tua voz, que diz: dê-lhe voz de comer. Fala com os meninos, Pai, que tem pouco, mas que hoje vão entregar tudo que tem nas tuas mãos. E que nós possamos preparar a contagem daqueles que creem para além do que vem, do milagre de Deus que está por vir. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Prostrado outra vez, pra tudo entregar. Tudo entregar. Pra tudo entregar. Assim como aquele menino entregou tudo, entrega nas mãos daquele que pode fazer maravilhas. Dá-nos, Senhor.
conhecer-te mais. A fé nasce no terreno do conhecimento. Queremos te conhecer mais através da tua palavra, Senhor. Eu me rendo a ti. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Enche-nos com teu poder, Senhor. Faz a tua vontade em nós. Dá a conhecer-te mais. Dá a conhecer-te. Nosso eterno Pai, aquele que é fiel para fazer banquetes no deserto, que a graça do Filho Jesus, que partiu o pão e que foi partido por nós, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, esse sopro de poder, nos guie hoje e sempre, para a glória do nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e do nosso aplauso nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Boa volta para casa. Então, saia daqui sem dar um abraço caloroso na pessoa que está à sua volta. Deus abençoe a todos.